Graça e paz a todos. Bem, eu queria estar falando um pouquinho mais nesse vídeo em relação ao trechinho do vídeo que eu coloquei. Recebi vários comentários, tanto no Facebook como no Instagram. A maioria das pessoas concordando, dizendo, tá horrível mesmo as músicas, tá difícil de escutar, tá imoral demais. Recebi comentário de pessoas achando até engraçado, né, o jeito que eu falei, falando que o cara tá parecendo um maníaco sexual, que tá tomando um remédio, um Viagra muito forte, só pensa em sexo. Mas realmente tá uma coisa meio louca, né? Seria engraçado se não fosse trágico. Você vê que a festa é uma festa de carro de boi, e não é só nessa festa, né? É o que essa juventude está escutando. Vai escutar nas festas aqui da cidade, nas festas aí em roça, festa na região. É o tipo de música que está sendo tocada, é esse tipo de música. E a gente vê, vamos supor, vamos falar um pouquinho da nossa festa aqui da igrejinha. Poderia ser canções relacionadas a esse tema, né? Carro de boi, aos cavalos, músicas antigas, tem um carreiro. A gente tem realmente, né, umas músicas boas, músicas que remetem a essa tradição, esse tipo de coisa. Mas a gente vê ali, não sei, 70, 80% das músicas. Realmente o cara tá louco, é sexo, é esse teor sexual na maioria das músicas. Então, o que a gente tem que refletir sobre isso, né? A gente está vindo de uma pandemia, a gente está acabando de sair de uma pandemia, graças a Deus. E se a gente relembrar, né, na pandemia, começou a tocar música louvando o Senhor. Então você vê assim que a maioria das pessoas, elas buscam a Deus quando a situação está feia. Mas agora, quando as coisas estão melhorando, a gente já vai partir para esse teor aí de moralidade sexual. Isso vai ficar uma coisa normal. Então tem esse ditado assim que a vida é uma escola, e eu creio assim, eu creio que Deus é o nosso professor, com as coisas que nos acontecem, é uma pedagogia. Jesus, ele foi, a grande missão dele aqui é nos ensinar essa transformação de mente. Então o que a gente vai aprender com a pandemia? Será que não é para a gente aprender a amar mais uns aos outros, a perceber que a nossa vida aqui ela é muito frágil, né? Será que não está na hora da gente agradecer a Deus por nos ter deixado aqui, buscar qual que é o nosso propósito? E eu queria estar falando, como cristão, o que a gente faz numa situação, a gente sabe que vai ver coisas muito piores do que isso, né? E eu acho que a primeira coisa, uma coisa muito importante, se você tem filho, adolescente, não sei, sobrinho, alguém que você conhece, é conversar. Se você conhece a palavra de Deus, passar a conversar, explicar, porque essa idade, o adolescente, ele está tendo a mente, o consciente dele está sendo formado, né, durante esse tempo, ele ainda está procurando entender o que é a vida. Então é nesse tempo ali que está sendo formado a ideia dele de certo e errado. Então você vê essas crianças que estão crescendo ali, aqui na festa mesmo, tinha muitas crianças, e as crianças estão escutando aquilo ali é normal para essa. Então ela vai crescer com aquele entendimento daquilo é normal. Poxa, tá tocando isso aqui, tá todo mundo aqui tranquilo, de boa. Então, esse maníaco aqui falando que tá com saudade da ex, que quer cair e senta no colo dele, que o grande tesão dele é quando ela senta com carinho de neném. Eu nem vou falar mais, porque tem música que não tem nem como a gente falar de tão perdido que tá. Então, eu creio que o primeiro ponto é a gente conversar muito com os nossos jovens. Conversar demais mesmo, porque se a gente não falar, outras pessoas vão falar e vai aprender de uma maneira, às vezes, que não é o que a gente quer passar. Então, eu queria nesse vídeo já estar chamando a gente para responsabilidade mesmo. Na Bíblia diz que a gente é chamado para ser luz para o mundo. Então, a gente não está na hora da gente ficar quietinho no nosso canto. Não, a gente tem que falar, a gente tem que ensinar. O que Jesus fazia é ensinar, é passar esse ensinamento, é transformar a mente. É falar, será que é isso aí mesmo que é curtição? É isso aí mesmo que é aproveitar a vida?
você amanhecer ali com a boca com gosto de tábua de chiqueiro, com a carteira vazia, com a mente girando, com aquela ressaca, isso aí que é aproveitar a vida, será que é isso? Qual que é o nosso propósito aqui? E outra coisa também que eu creio muito importante é esse papel da gente interceder, da oração. Eu creio que a gente está com os olhos muito secos, sabe? A gente precisa orar mais, interceder mais e ter um entendimento do que é uma oração correta. Porque eu já vi gente orando, eu mesmo muitas vezes me pego orando assim, sabe? Como se Deus fosse um preguiçoso, sabe? Vou tentar explicar aqui. A gente ora assim, oh Deus, faz isso para aquele fulano, ajuda ele, age na vida dele. Então fica parecendo assim que Deus tem o poder de fazer aquilo, mas que ele tá com preguiça. Aí precisa da gente ficar lá falando com ele, oh Deus, vamos ver, vamos mexer, faz alguma coisa, né? Dá essa sensação, pô, Deus não é nem convertido, eu tenho que ficar falando as coisas para ele, para ver se ele tem misericórdia e faz. Quando na verdade a gente tinha que orar, assim, pedindo a Deus, Senhor, transforma meu coração. Deus coloca a situação para a gente agir, para a gente mexer a nossa mão, para a gente ter compaixão, para a gente molhar os nossos olhos, chorar mesmo por aquela pessoa. A gente é que precisa se converter aos problemas dos outros. Então a oração, a gente tem essa dificuldade na oração, né? A gente vai a Deus como se Deus tivesse que a preguiça de fazer. Mas na verdade a gente precisa pedir a Deus esse coração mais, que não seja tão endurecido, né? Um coração mais sensível e as mãos prontas para fazer o bem. Porque Deus já nos capacitou, a gente tem o Espírito Santo, então a gente tem que agir.